Bem-vindos mais uma vez ao Vital Talks número 15, desta vez e sempre com o meu caro locutor Pedro. Obrigado Pedro, obrigado ao pessoal por estarem desse lado. Vamos hoje falar no Descobre o Intruso sobre ténis, ok? Temos variado. Este é o Vital Talks 15, ou seja, já vamos aqui com 15 episódios, graças a vocês. E estejam atentos à caixinha das perguntas que a gente volta e meia põe no nosso Instagram. É lá que colocam as questões, é lá que nos ajudam a manter vivo este podcast. E hoje vamos arrancar, Pedro. Não sei se tens alguma pergunta aí da malta. Também tenho aqui alguns temas. Queres começar pelos temas? Queres começar pelas perguntas? Podemos começar pelos temas. Ora bem, Pedro, tem aqui um tema que é pistola de massagem. Ok. O que é que tens a dizer sobre pistola de massagem? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? É fixe. É uma coisa que sabe bem. É um momento de relaxamento que podes, para ti, ou que nós podemos usar para os alunos, não é? Mas não é algo que te vai potenciar a tua recuperação. Acho que é mais aquilo que eu tenho visto, é mais um efeito placebo do que propriamente um efeito efetivo na tua capacidade de recuperação. Agora, que sabe bem que é o momento de pausa, que é o momento em que estás ali tranquilo, a recuperar, a repousar depois do exercício, e isso é positivo, é benéfico, por Sim. Isso pode ser inteligente usar isso no final do treino, com um cliente, usaste tu próprio para relaxar, digamos assim. Agora, sabendo que as melhores ferramentas para teres uma boa recuperação não devem passar propriamente por aí, mas sim por uma boa, como nós falámos no episódio anterior, uma noite bem dormida e uma boa alimentação. Acho que é um bocado mais por aí. Exatamente. É isso. Portanto, não é o milagre, não é? Não. Não é aquilo como muita gente costuma fazer, que é uma libertação miofascial. Sim. Não é nada disso. É o que é? É uma parte do treino. Por exemplo, nós fazemos muito aqui, no final do treino, o cooldown, chamado cooldown. Sim. É o roçadinho no final do esforço. Sabe bem. Depois, por exemplo, costuma-se ver muito mais isto ao final do dia, quando eu dou treinos ao final do dia. As pessoas, como têm muita tensão acumulada, foi um dia na secretária ou o que seja, sabe sempre bem passar lá a pistola de massagem. E já tive pessoas que me disseram: Miguel, tive para não vir hoje treinar, mas lembrei-me deste miminho no fim e vim por causa disso. Lá está, Pronto. é isso. É aquela recompensa, aquela coisa que sabe bem, por isso, sabe bem e te faz sentir bem, mesmo que não seja aquilo que te vai trazer os melhores resultados, siga, porque não, é a mesma coisa que os alongamentos. Sim. Eu não tenho prazer a fazer alongamentos, há pessoas que têm, porque não, faz. Vai ser essencial para teres uma boa amplitude de movimento e para te sentires bem, não, mas sabe bem, se te faz feliz, anda lá. Anda lá, exatamente, tens toda a razão. Pedro, posso então aproveitar esta rampa de lançamento e perguntar-te, e o rolo de massagem, é a mesma coisa? É sim, eu acho que as pessoas que fazem a libertação miofascial, ou seja, usar os rolos ou as molas ou aquelas coisas para criar ali pressão em algumas estruturas para depois libertarem, digamos assim, para relaxarem, a maior parte das vezes as pessoas não estão a ter prazer com aquilo. Estás numa determinada área, crias ali uma pressão, aquilo é um bocado desconfortável, não é propriamente uma sensação agradável de prazer. Portanto, eu acho que às vezes as pessoas fazem isso mais por querer o resultado e não tanto por uma questão de relaxamento. Pelo menos a ideia que eu tenho. Para essas pessoas, temos aqui a novidade que se calhar não é uma estratégia também que lhes vai trazer assim grandes resultados em termos de amplitude. Possivelmente, se calhar, até o treino de força bem feito, uma boa amplitude de movimento, pode trazer até mais efeitos em termos de melhorias de mobilidade do que propriamente passar ali o rolo vezes sem conta. Sem dúvida. É assim, a abordagem que eu faço com o rolo é antes
do meu treino, por exemplo, se for um ginásio em que tenha o rolo. Também, se não passo bem, faço umas séries de aquecimento, 3 repetições, 3, 5 repetições mais específicas e está bom. A questão que eu queria dizer era, não há evidência sobre a libertação miofascial, até é muito difícil sequer o controlar. termo é difícil de gerir, porque quando falas de libertação miofascial estás a falar de uma libertação da fáscia. E a faixa tem a força tensil do aço. Tu não vais libertar a faixa a passar ali um rolo com uma bola. Sim, sim. Isso não vai acontecer. Portanto, aquilo que estás a fazer ali pode ser outra coisa, que pode promover ali algum aumento de mobilidade momentâneo, mas não passa propriamente uma libertação da faixa em si. Não, por exemplo, 3, 5 repetições que eu passo lá o rolo, top, ajuda na preparação. Para mim, não há evidência que vá melhorar a performance no treino, não há. Há evidência que sugere que com esse trabalho possas aumentar, teres ali ganhos de amplitude momentâneos. Certo, momentâneos, importante. Sim, portanto, se antes de um treino, se sentes isso e se sentes bem, tranquilo, podes fazer, porque depois vais conseguir trabalhar numa maior amplitude. Agora, nunca perco mais que 3 minutos. Agora, também posso ter ganhos de amplitude a fazer uma série preparatória. Ou seja, só fazeres ali com calma, uma série com menos carga do exercício que vais fazer e podes fazer isso, uma série dessas, e a seguir testas a tua amplitude e até também aumentaste a tua amplitude. Portanto, não há só uma solução, há diferentes estratégias, usa a que te sentires melhor. Exatamente. Ora bem, Pedro, já agora vou aproveitar e avanço outra vez, continuo. Uma coisa, ouvir música nos treinos, o que é que tens a dizer sobre isto? Pertinente, não é? Não estava à espera. Não. Há pessoas, já ouvi os dois lados, há pessoas que dizem que sim, que ouvem, que gostam e tal, e que é bom, e há pessoas que não são muito apologistas. E quais são as duas versões? E eu depois deixo-te escolher que lado é que tu te posicionas. Um dos lados diz que não deves ouvir música para estar concentrado no treino que estás a fazer e as sensações que estás a receber. E o outro lado diz que podes ouvir, precisamente pelo contrário, para te distraires um bocado e para conseguires puxar mais intensidade e não estás tão alerta. Ou seja, não estás tão ali a sentir o treino e com essa motivação da música conseguires elevar a tua intensidade de exercício. É curioso, tens aqui duas vertentes. Onde é que eu me posiciono? Percebo as duas. Concordo, se calhar, mais com a questão de não haver música. Porque acabas... Olha, o Godin, não sei se sabes quem é. Já ouvi falar. Corre, não é? Sim. Exato. E ele não gosta de usar música, por exemplo. Ele diz que não deves ter esse fator externo para te criar motivação. Deves ser tu a produzir uma motivação interna de superação para conseguires criar essa intensidade. O que é interessante também. E onde é que eu me coloco? Eu acho que é importante, quando tu estás a treinar, estás atento àquilo que estás a sentir. Ok? Ou seja, estás a fazer, sei lá, um supino, um exercício para peito, sentes aquilo que está a acontecer, ok? Onde é que estás a levar o exercício, que amplitude é que estás a usar, sentes ali alguma coisa esquisita, se estás a forçar, se não, ou seja, estás atento a essas sensações para adaptar o exercício se for necessário, para teres uma execução com intensidade, mas confortável. Certo. Claro que depois, para levares, para ser difícil o exercício, para intensificares aquilo, tens de depois ter a capacidade mental de superação, de quando começa a custar, tentares continuar a série, não é? Para depois ter os benefícios em termos de força, em termos de aumento de massa muscular, aquilo que nós sabemos. Quando estás com música, às vezes a motivação é um bocado mais extrínseca, ou seja, vem de fora, não de ti propriamente, é daquela música e não podes estar mais atento à música do que essas sensações do teu corpo. Por isso eu acho que prefiro a questão sem música. Agora, para uma pessoa, imagina que detesta treinar e se for ouvir música e consegue treinar com mais intensidade, pode ser uma estratégia também. Era isso que eu ia dizer, tens a tua parte que a pessoa é automotivada, não é? Consegue ter uma voz dentro dela que diz let's go. Ou a pessoa é uma pessoa que já faz aquilo porque lhe custa e depois a música ajuda mesmo até a puxar mais um bocadinho e a pôr um bocadinho mais uma série ou outra, ou uma repetição ou outra, não é?
Olha, optar por... vou dar um exemplo. Comigo, o que eu faço, que eu basicamente uso as duas. Quando faço treino de força, no ginásio, propriamente dito, Também ia dizer isso. posso ter uma música de fundo, mas estou mais concentrado, não tenho fones. Não é os fones, exatamente. Estou concentrado naquilo que estou a fazer, nas sensações que estou a receber do exercício e pronto, não tenho esse fator motivacional assim tão forte da música. Quando vou fazer uma corrida lá para fora, Aí sim. como é uma coisa que eu não gosto tanto, Exatamente. mas que também tento puxar por mim nesse sentido, para dizer uma questão mais cardiovascular, sentir-me bem nesse aspecto, aí já levo os fones. E aí já gosto de ter a música para não estar tão focado, ok, nos quilómetros e tal, sim. estás a ver, pronto. Exatamente, tal e qual. Para mim, resulta. Tal e qual. Ou seja, eu uso os dois formatos. Exatamente. Dependendo do contexto, usas os dois. Ok. Olha, Pedro, sei que falamos um bocadinho nisto no episódio anterior, mas o V Braga pergunta quantos dias de descanso numa semana? É uma pergunta que... Pronto, Quantos dias de descanso? Sim, quantos dias de descanso devemos ter numa semana? Primeiro depende do treino que tu estiveres a fazer, não é? Imagina que queres fazer sempre treinos full body, não é? Não vais ciclar tanto grupos musculares, por isso se calhar não vais fazer segunda-feira treino de full body, terça-feira treino de full body, quarta-feira treino de full body, aí se calhar convém passares, imagina só vais treinar 3 vezes, e aí então 2 dias de descanso, fazes segunda, quarta, sexta, para espaçar. Uma pessoa que faça um protocolo de treino mais dividido, não precisa, vais descansar de certa forma os grupos musculares de um dia para o outro, portanto, o que é que ele entende por descanso? Descanso mesmo de não fazer nada, porque tu podes descansar uma parte, dar repouso a certas estruturas musculares e treinar as outras, não é? E não estás a carregar naquilo que já treinaste no dia anterior. Ou seja, isso do descanso, quanto é que eu tenho que descansar? É muito relativo. Depois também depende de pessoa para pessoa. Como é que é a tua vida? Tens um trabalho exigente em que chegas a casa tarde, por exemplo, tens dias fixos da semana em que já sabes que vais chegar a casa mais tarde e que não vais dormir tão bem. Se calhar no dia anterior, no dia seguinte, convém se calhar descansar mais. É exatamente isso, depende de quantos dias treinas, tens disponível para treinar, não é quantos dias treinas, é quantos dias tens disponível para treinar. E depende do fator de recuperação de treino para treino, se recuperas bem, se tens algum grupo muscular que demora a recuperar, fazer essa gestão. Isso não há uma resposta fixa. Não consegues. Exato, até porque isso vai alterando. Imagina, uma pessoa começa a treinar... O volume aumentando. Sim, mas imagina uma pessoa que nunca treinou, começa a treinar. Os primeiros treinos ela se calhar vai sentir mais desconforto muscular, vai sentir... pronto, vai acusar mais cansaço. Sim. E se calhar vai precisar mais tempo para recuperar. Enquanto que depois vai se adaptando ao treino e já vai precisar de tempos mais curtos de descanso para sentir na mesma operacional para treinar outra vez novamente. Exatamente. Por isso é muito dependente da pessoa para pessoa, do estilo de vida, aquilo que faz. Impossível dar uma resposta. Yeah. Mas ainda assim, obrigado Braga pela tua pergunta. E agora, Pedro, tens alguma para mim? Tenho. Ou para mim, quer dizer, Sim, para nós. O episódio. Tenho aqui uma pergunta de uma colega minha, Diana Coelho. Diana Coelho _09. Pronto, eu conheço aqui o caso dela, sei bem que ela está a fazer esta pergunta. Sim. Mas já vou direcionar aqui isto para um público mais geral. Que ela perguntou o seguinte: com as minhas lesões, sabes que tento sempre evoluir. Aplicarias treino de força para quebrar o estímulo? Ou seja, quando nós falamos aqui de treino de força, ou seja, fazer um treino com cargas mais altas, esse protocolo de força mais tradicional, ok? Isto aqui, ela tem algumas questões ao nível do joelho, mas acho que isto podemos generalizar para outro tipo de situações, não é? Certo. Qual era o início da pergunta? Desculpa, Pedro. Deixa eu ver. Com as minhas lesões, sabes que tento sempre evoluir, aplicarias treino de força para quebrar o estímulo. Ou seja, ela está a perguntar se faz sentido, em termos de progressão, criar aqui alguns momentos de treino de força mais tradicional, com cargas mais altas, menos repetições. Ela faz, neste momento, hipertrofia, é isso? Ela treina com regularidade e vai pronto, por isso, o que é que faz sentido ou não?
Eu posso começar a responder. Sim, sim. Já respondi a ela também, depois diretamente, mas achei interessante fazer a pergunta aqui para o podcast. Eu acho que sim, eu acho que pode ser uma estratégia, acho que pode ser interessante. Agora, há pessoas que têm lesões, já têm ali algumas complicações, têm que mediar muito bem a entrada num tipo de treino assim mais tradicional de força, com cargas mais elevadas, como qualquer outra pessoa também, no fundo. Ou seja... Mas ela está lesionada? Tem ali algumas questões no joelho já. Já tem algum tempo? Sim, já tem ali um joelho com alguns problemas. Portanto, o que é importante perceber? Uma pessoa que tem lesões e quer fazer um processo de treino de força, ou seja, quer fazer aqui um momento em que trabalhas com cargas mais elevadas e lá está, como vais subir a carga, vais diminuir as repetições. Como é que vamos fazer isso? Eu acho que é importante fazê-lo de forma gradual. Ou seja, imagina que estás a fazer 3 séries de 10 repetições no exercício. Vamos passar para um processo de força, vamos começar a reduzir as repetições e vamos aumentar a carga. Ou seja, não vamos passar de 3 de 10 logo para 4 de 3 ou 4 de 5, não é? Ou seja, entrar no processo de forma gradual. Ou seja, estás 3 de 10, vamos reduzir para 8, faz ali um incremento de carga, podes reduzir depois, em vez de aumentares logo muito o volume, vamos reduzindo o volume, aumentando a carga, ou seja, passas para 3, 6, depois podes 3, 5, imagina, e se sentires confortável, então depois poder aumentar um bocadinho o volume, 4, 5, 5 de 5, mantendo até a carga, pronto. Entrar gradualmente nesse estímulo mais exigente. Em termos de cargas, vamos subi-las, mas em termos de execução, optar por cadências mais lentas, sem grandes acelerações, permite perceber melhor o que é que está a acontecer com o teu corpo, o que é que está a acontecer com a estrutura, e parar se for necessário, não é? Estás mais disponível para perceber aquilo que está a acontecer, ou seja, cadências mais lentas, não estar a fazer coisas rápido, com calma, controlado, sempre. E depois, ao nível da seleção de exercícios, em termos, por exemplo, de exercícios uniarticulares ou multiarticulares, ou seja, quando eu falo uniarticulares, por exemplo, uma leg extension na máquina, em que a carga está só naquela articulação específica do joelho que está mais a trabalhar, que o estímulo está mais focado ali. Ou, por exemplo, uma leg press, em que já tens um tornozelo, um joelho, uma anca, ali a receber força, a receber movimento, não é? Se calhar um multiarticular, como essa carga vai ser distribuída por mais articulações, pode ser inteligente, começares mais por aí, porque não vai estar tudo concentrado naquela estrutura que pode estar lesionada. Ok? Ou seja, ao distribuirmos mais aí esse efeito, também sentimos mais confortáveis, poderá ser uma estratégia. Se fizermos exercícios uniarticulares, em que vai haver mais o foco nessa estrutura que pode estar lesionada, aplicar a carga mais perto da articulação para reduzir forças articulares sim, ou seja, para reduzir forças articulares e se calhar trabalhar com repetições um bocadinho mais elevadas. Sim. Também para não estar com cargas tão altas. E acima de tudo, depois perceber como é que o corpo vai responder. Como é que é a recuperação de treino para treino. Porque no treino até pode estar a sentir bem, não sentir desconforto nenhum e no dia a seguir sentires alguma coisa. Estamos a conseguir progredir. Sim, estamos a conseguir progredir, se estás a conseguir aumentar cargas e manter o controlo. Se esse incómodo que tu tens está estagnado, não está a aumentar também. Sim. Perceber essas sensações todas. Eu ia dizer outra coisa também que eu acho importante. Exato. Que é teres atenção, por exemplo, questão de recuperação. Imagina que no dia anterior tiveste uma festa ou alguma coisa e não descansaste tão bem, estás mais cansado. Se calhar nesse dia, atenção, não vais com a carga toda, não vais com a sede ao pote. Como é que se diz? Como é que é? Não vais com muita sede ao pote. Não, exatamente, não vais com muita sede ao pote, não queiras fazer logo grandes aumentos nesse dia. Se já não estás tão disponível em termos neurais, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, está bem fisicamente, do ponto de vista fisiológico, como controlas tudo. Sim, do ponto de vista neural, estás fresquinho para fazer um treino assim com cargas mais elevadas. É isso. Disseste muito bem, controlar a cadência. Por norma, por exemplo, a gente tem quando usamos força,
queremos recrutar e produzir e como estamos em cargas quase máximas, o que nós queremos é empurrar ou puxar, mas com a máxima intenção, com a máxima velocidade. Por norma, protocolos de força funciona assim, mas o que nós sabemos é que uma das leis de Newton é a ação-reação e o que produzimos temos que depois desacelerar. Ou seja, temos que produzir ainda mais força para desacelerar e para dizer o quê? Por isso é que eu acho que também entrares 3 repetições, depois já começam a ser cargas muito elevadas e tu se calhar consegues ter um estímulo bom com 5 repetições. Se fizeres de forma controlada já vais estar com cargas mais altas do que aquelas que costumas trabalhar e tu no fundo quando fazes este treino de força aquilo que tu queres é um trabalho mais neural, ou seja, coordenar as tuas fibras musculares para se contraírem de forma síncrona e conseguirem ter uma boa produção de força. Por isso também não é preciso entrar em grandes loucuras. Exatamente, e provavelmente se consegues fazer a repetição muito com uma velocidade, digamos que... O que faz estar com grande velocidade no fundo, se estiveres com cargas elevadas a velocidade nunca vai ser muito elevada. Impossível, exatamente, até porque ao fazeres com grande velocidade significa que não estás com a carga ajustada, se calhar para o trabalho de força e não só. Ao fazeres com grande velocidade não estamos em concordância com as fibras rápidas, com fibras mais lentas. Se fazes muito rápido, então provavelmente estarás a recrutar, mas isto também é tudo tão subjetivo e não tenho muita evidência para falar sobre isto. Pedro, vamos ao Descobre o Intruso? Vamos! Muito obrigado pela questão já agora. Sim senhor, espero que tenhamos respondido bem à tua pergunta, Diana. Depois temos de partilhar aqui o podcast para ela ver. Então hoje é ténis, não é? Hoje é ténis. Está 4-2 de score. Agora começando já aqui no ténis, vamos aproveitar para congratular o João Sousa que voltou a entrar no top 100 no ranking da ATP, ganhou agora recentemente um torneio em que permitiu entrar novamente nesse ranking. Olha, vou começar eu então. Começa, siga. Quanto é que está? Disseste o score já? 4-2. 4-2, vantagem para mim. Basta empatares. Consequência para o Miguel. Isso. Vá embora. Então, o João Sousa, que pronto, é neste momento a maior referência do ténis aqui em Portugal, tem 31, 32 ou 33 anos. Descobre o Intruso. Descobre o Intruso quer dizer, olha, já fizeste a asneira. Fiz a asneira. Descobre a verdade. Esqueci-me disto. Pronto. E agora? Como é que vamos resolver isto? Por mim já perdias, meu. Também acho que sim. Mereço perder. Não, mas vamos responder na mesma. Mas sim, tu aqui, explicando à malta, o objetivo é haver 3 frases e uma delas ser errada, ou seja, o intruso. O Miguel decidiu dar aqui 2 erradas, portanto já me está aqui a dificultar a tarefa. Mas pronto, quem é que tu disseste? 31? Ok, o João Sousa tem 31, neste momento, à data de hoje, 31, 32 ou 33 anos. Eu diria... Tu dirias... 31. Ok, boa Pedro, falhaste. Tem 32. 32? Ok. Estás novo, João. Vou começar também com o João Sousa. Boa. João Sousa é considerado o melhor tenista português de sempre, primeira frase. Segunda frase, o jogo de ténis é constituído por sets e por norma os jogos são jogados até 5 sets, em que ganha o primeiro a conseguir os 3 sets, ou seja, a menor de 5, ou seja, quem conseguir 3 primeiro. Sim, a diferença de 3, pronto, já ganha. No serviço, terceira frase, o jogador tem pelo menos 2 tentativas para colocar a bola jogável no campo adversário. Qual é que está errado? Acho que é a do meio, a B. A 2? Queres que eu repita? Olha, diz-me outra vez. O jogo de ténis é constituído por sets e, por norma, os jogos são jogados até 5 sets, em que ganha o primeiro a conseguir os 3 primeiros sets. Isso também está certa, mas a terceira também está certa. Eu acho que a primeira também. Tens que ver aqui os meandros. É C. Aqui é terceiro? Terceiro. Não, segundo. É eu fui malzinho aqui também, mas eu vou-te explicar. Costumas ver ténis? Sim. Pronto. A maior parte dos jogos não são jogados com 5 sets.
São jogados com 3. Ok. Depois se for Nas 3-1... finais ou assim é que podes fazer os 5 sets, mas por norma jogas Ok. com 3. Ou seja, Ok. quem ganhar 2 primeiro ganha. Ok. É a defesa é essa. Olha... Vais dizer depois a consequência ou já tem agora? Não vou dizer já. Não vais dizer já? Ok, Vou mas deixar, vou deixar se calhar a malta sugerir consequências. o Pedro ganhou o Descobre o Intruso com 5-3 no score e Pedro, ganhaste, estou à espera da consequência, vou fazê-la como homem que sou e é hora de despedirmos da malta, dizer obrigado. Sim. Malta, mais uma vez eu e o Miguel agradecemos a vossa ajuda, as vossas questões. O facto de ouvirem o podcast para nós é importante, perceber que aquilo que nós estamos a fazer está a acrescentar conhecimento aos nossos ouvintes. Tem sido um gosto fazer isto. Voltamos no próximo. Já sabem, vejam, continuem a acompanhar as redes sociais do Vital Fitness Studio, do Miguel, a minha, para verem as perguntinhas. Vital Workout, se quiserem treinar de forma online também. E é isso. É isso. Vemo-nos no próximo. Até lá. Treinem muito. Fiquem bem. Adeus.